Como se dá nó? Eu tenho que começar a gravação, tá? Tá. Bom dia a todos, tá? Vamos ter essa segunda aula síncrona, dia 13 de setembro, tá? E vamos dando início. E antes, tirando algumas dúvidas. Bruna, voltando ao teu assunto já, tá? Porque vamos gravar porque a pergunta de um é a pergunta de todos, tá? O João, o coordenador do curso, ele deve passar uma relação para vocês dizendo quem são os professores. Nessa turma que passou agora, nessa primeira turma de vocês, cada professor só pôde pegar no máximo 10 orientações, tá? Eu, na verdade, eu estou com outras situações, eu estava com Clean, eu estou com outras, eu só peguei 6, tá? Então, como é feito a coisa? Eles vão te dar relação e você vai pegar o teu trabalho e vai mandar o teu projeto para o professor. Tu vai ter lá o e-mail do professor, tu manda para o professor. E o professor vai olhar o teu projeto e vai dizer, tá, eu consigo, na verdade, está dentro da minha área, vou te trabalhar contigo. Tá entendendo o que eu estou falando? Tá? Pode ser que o professor chegue e fale, não, esse assunto, essa temática não dá para mim, tá? Aí eu não vou conseguir contribuir, te ajudar, tá, o suficiente. Aí ele pode chegar para você e pedir para você arranjar outro professor. Tu tá entendendo? O formato é mais ou menos desse jeito. Vocês que vão procurar os professores para pedir a eles para atuar, tá entendendo? Aí vocês têm que dar o Entendi, esboço do professor. projeto e mandar de outro e-mail. Professor, solicito que o senhor seja meu orientador, tal, tal, meu projeto é tal, 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 está aqui meu projeto, o senhor poderia dar essa. Quando o professor falar, ok, tosse, aí você comunica que é o professor fulano de tal que vai te orientar. Certo, professor, Tá obrigada, viu? legal? Com relação à tua pergunta, Entendi. não é obrigado a publicar. Eu, particularmente, na minha visão, tá? Eu acho que, poxa, quem não faz isso está perdendo tempo. Por que demorar para fazer um artigo, tá? Por que não dar mais um gás para fazer uma coisa legal dentro dos rigores científicos direitinho e publicar? Por quê? Sim, sim, meu interesse também é publicar, só que eu estava pensando assim, que teria que publicar antes para apresentar Não. depois. Aí eu estava tentando aqui ver a questão do tempo, eu digo, não vai dar tempo se for assim, porque tem revista que passa muito tempo para Ó, você conseguir esse ó, resultado, né? tem vários. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. Tem vários professores, a Edjane, a professora Edjane aqui, nós na nossa publicamos um artigo de uma colega aí, acho que não sei se é de vocês, a colega, num congresso, entendeu? Então a gente já tem algo já para publicar, tá? Então, é, quando as pessoas pedem para publicar, a gente publica. Deixa eu só mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui meu computador ou não? Vocês estão vendo ou não? Sim. Não? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu tenho aqui a orientação do CIMAT, que são meus 6 indivíduos aqui que eu tenho, tá? Eu faço uma pasta para cada um. Aí, Dijane, cada professor tem seu jeito, entendeu? Vamos aqui na Claudinete. A Claudinete, na verdade, ó, ela me mandou várias coisas. Aí eu dou versão um, versão 2, versão 3, tá? E ela já tem aqui uma carta de aceite. Correu mesmo? Ah, cadê? Não sei. Ah, tá correndo mesmo, que eu não sei. Tem que esse arquivo PDF. Deixa eu pegar aqui o Gabriel. Ó, o Gabriel também. Não vai abrir nenhum, não, né? Ih, tá dando erro, moçada. Ó, aqui, ó, os outros também têm um lance. Ó. A gente publicou, a gente resolveu, e ela tem, a gente publicou no livro, entendeu? Tem um congresso MD, congresso, que já está. Vocês podem entrar, MD, eu já falei dele para vocês. Então, ela já tem a carta de aceite do artigo. Vai ser interessante porque até novembro, esse livro, ele, quando você
publica, né? Tem um valor, foi 200 alguma coisa para gente, entendeu? Aí quando a gente publica, no meu caso, eu divido com o aluno, entendeu? Tá? Então a gente publicou, ela tem isso aqui e cada um, só uma pessoa, um dos autores ganha um livro, tá? Vai ganhar o livro dessa coletânea, entendeu? Vai ser legal porque, é claro que eu dei para ela, né? Lógico, né? É ela, o artigo é dela, né? Eu apenas sou orientador. Aí então o que que aconteceu? Ela já vai poder levar o livro, tá entendendo? Vai ser legal. Ela vai poder levar o livro e no dia da defesa do TCC dela, entendeu? Isso é legal. Mas entenda uma coisa, o artigo ele pode estar apenas em apreciação, tá? Não ainda aceito, tá? Porque uma coisa está em apreciação. Tu colocar numa revista demora aí, tem revista que demora 8 meses, um ano para ser aceito, entendeu? Tá? Então pode ser em apreciação, tá? Tá? No caso desses três meus, eles já estão aceitos, entendeu? Mas aí que eu falo para você, Bruna, entre em contato com o professor com antecedência, tá? Se ele vê relevância no teu tema, aí tem que ver uma coisa, o professor tem que ver relevância no tema. Tem que ver se o aluno está com disposição para publicar, porque para publicar ele tem que refazer o que o professor pede. E de forma, não é rápida, mas não é um aluno, eu mandar a devolutiva para o aluno e o aluno demorar um mês para me responder, entendeu? Aí não pode. Aí não tem condições, entendeu? Mas se tiver que eu chamo de bola, né? A bola está comigo, aí a bola eu mando para ti, dou a devolutiva e você me devolve o troço, aí eu volto para você e a gente fica brincando. Então, se a gente for rápido, dá para publicar antes, tá? Vou botar em apreciação. Moçada, só uma perguntinha. Vocês estão vendo aí a aula de hoje? Tá, então vamos lá. Bom dia a todos, vamos lá. Falamos já. Só estavam falando da questão do Sim, TCC, professor. moçada, que o TCC da primeira turma já vai ser agora no final de outubro, tá? Mês que vem já. Eles já vão defender aqueles que estão prontos. Os que não tiver pronto, só para costume de vocês, vai passar a vez, entendeu? Não que eles vão perder o curso, mas eles vão esperar uma nova apresentação. Aí essa nova apresentação deve ser a apresentação de vocês, entendeu? Aí atrasa o certificado, atrasa tudo, entendeu? Pô, aí eu particularmente eu acho perda de tempo, tá entendendo? Sinceramente, é perda de tempo. Nós que temos a vida corrida, poxa, vamos ficar perdendo tempo e não vamos ter nosso certificado, nem nossa declaração de conclusão, tá? Tudo bem? É currículo, moçada, e precisamos de currículo, entendeu? Tá? E outra, muitas secretarias de educação, com quem não tem ainda uma especialização, vocês vão ganhar, na verdade, um pouco mais, entendeu? Em termos de aporte, né? Como especialista, né? E agora vocês não assinam como graduados, vocês são especialistas, né? É interessante. É uma titulação, é muito interessante. Vamos lá, moçada. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Tá, vamos lá, turma. Tá, nossa aula de hoje, nossa segunda aula síncrona. Eu vou dar essa aula um pouco mais rápida hoje, porque como eu falei para vocês, a ementa desse curso, ela não foi uma ementa legal, não, entendeu? Tá, ela precisa, eu já até conversei com o João, entendeu? Para a gente refazer a ementa, entendeu? Tá? Dá uma questão mais contemporânea para ela, dá uma questão mais. Tá? Então, o nosso segundo assunto vai falar de uso de laboratórios, tá legal? Estratégias teóricas e metodológicas para o uso de laboratório. Nós falamos a primeira semana, entendeu? Pode ver que a gente está falando de diferentes modalidades, e agora a gente vai falar essa parte de laboratório. Moçada, eu não vou viajar com vocês, primeiro porque minha escola não tem laboratório, eu já falei isso para vocês e repito isso, não tem laboratório de informática, não tem laboratório de ciência, não tem laboratório de nada. Tá entendendo? É no cuspigis, né? Não é nem cuspigis, é cuspe e escrever com aquela caneta branca, né? Tá? Ainda bem que não tem magia, né? Tá? Mas
Então, mas quando eu estiver falando de laboratório, vamos tentar associar o nosso laboratório à nossa sala de aula, moçada. É o que nós temos, tá? O que nós temos é podemos fazer atitudes diferenciadas, lúdicas, contextualizadas, de forma significativas, tá? Interativa, de forma dentro da nossa sala de aula. Então, no nosso laboratório, na grande maioria, quem tem, meus parabéns, tá? Quem tem, meus parabéns. Mas como a maioria não tem, então vamos tentar usar como uma estatística, né? A maioria vence. Então a maioria não tem. Vamos imaginar a implementação dentro de ações pedagógicas, tá? Usando uma prática junto com uma teoria, tá? Aplicando a teoria junto com a prática, entendeu? E dentro de uma sala de aula, tá legal? Tá? Tanto para a questão da ciência e matemática, tá? Ô Edjane, vamos fazer diferente hoje, tá? São 9h05, eu comecei umas 9h10 que eu estava falando, tá? Quando for umas 9h40, tu me dá um toque aí, tá legal? Para a gente finalizar, tudo bem? Tá? Vamos lá, tá? Senão eu falo amanhã toda aqui e é complicado. Certinho, certinho. Vamos lá. Então nós temos que sair, tá? Uso de laboratório. Moçada, e o uso da sala de aula, tá? Para questão de experimento, para questão de práticas dentro da nossa sala de aula, tá? Então, primeiramente, moçada, planejamento, moçada. Não há condições de fazer, eu já falei isso para vocês, eu repito e vou ficar falando 500 vezes para você. Não adianta a gente chegar dentro da sala de aula, quando a gente quer fazer algo diferenciado, fazer em cima da hora. Temos que planejar, moçada. Temos que nos organizar, seja organização didática, com a questão de coordenação com turma, com, ajeitando como a sala vai ficar, ou e planejando como vai acontecer a coisa. Tá? Não tem como, moçada. Tá? Senão, a nossa atividade vai fora. Tá? É claro, aí você fala assim, mas professor, muitas das vezes a gente está dando aula, que eu acho isso, pô, legal, pô, eu acho isso legal pra caramba, a gente está dando aula, aí pinta alguma coisa diferenciada, ou antes de entrar na sala, ou quando está dando, ou um aluno comenta alguma coisa, e a gente faz algo diferenciado de momento, sem um planejamento prévio, sem uma organização prévia, e sai uma coisa. Tá, isso é legal pra caramba. Tá entendendo? São oportunidades de uma didática legal, de mudar nossa didática, mudar nosso jeito, nossa técnica na hora da aula. Beleza, tá? Mas vamos pensar numa atividade legal, um assunto que você deu numa aula e agora você quer trazer ele de forma prática, que deixa aquela questão que o aluno guarde pelo menos alguns termos do conceito científico, que ele guarde para sempre na vida dele. Aí a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Trazer alguma coisa e mostrar para o aluno, tá? Durante a execução, o professor deve orientar os alunos, estimulando, observando e registrando, moçada, tá? Eu acho, uma coisa que eu vou comentar com vocês e vou falar com vocês. Vocês fazem muitos trabalhos bons dentro da escola, muitos projetos dentro da escola, mas vocês não escrevem. Deve ter professores aqui que têm didáticas diferentes, tem maneiras de dar aula diferentes, que ele vê que dá certo, mas ele não escreve. Ele estimula, ele força, ele cria essa condição de dar aula de uma forma diferenciada, mas não escreve. Eu acho que a gente tem que, na verdade, passar para frente, moçada, jogar para discussão, jogar para autores, para pessoas, para discutir nossa prática. E para que outros leem e falam assim, porra, legal, gostei disso. Eu já falei para vocês e vou repetir, eu repito muito o lance porque eu tenho que falar, eu tenho que vender o meu peixe, né? Professor é um vendedor, tá? Eu tenho que vender meu peixe, tá? E vender bem. O professor tem que saber vender, tá? Eu vendo a matemática, tá? Então eu tenho que saber vender mais minha matemática e tem que saber me vender dentro da minha sala de aula, tá? Então somos vendedores, moçada. Somos aí, entendeu? E vamos lá. Então
eu tenho meu jeito da aula, eu não deixo o aluno copiar. Minha postura é o aluno ficar olhando, ouvindo e vindo. Não que ele não copie depois, que copiar fortalece, eu já deixei isso bem claro para vocês, tá? Mas na hora da minha explicação, eu quero que o aluno, na verdade, ele fale, ele diga não, ele erre. Então, ele só vai fazer isso se ele estiver prestando atenção. Se ele baixar a cabeça para copiar o que está. Na hora que ele levantar, ele não entende mais nada. O que, que tu está dando? Aí, puxa, começa os tumultos na sala de aula, né? Tá? Na verdade, após a experiência, você discutir os achados e relacionar com a teoria, tá? Mas deixa eu só falar isso aqui. Isso aqui é básico, né? Você não só fazer a experiência, tá? Deu certo. Como vocês vão fazer a nossa atividade essa semana? Vai fazer a atividade da disciplina, vocês vão iniciar essa semana para terminá-la daqui a 2 semanas. Vocês vão ter 2 semanas para terminar. Vocês vão ter uma semana para fazer, depois mais uma semana para executar, mas eu vou explicar isso direitinho, deixar bem claro para vocês, tá legal? Não, não se preocupe não, que não é nada de muito difícil não, e vocês vão entender, tá? Então, muitas das vezes a gente pratica, faz uma prática, troço, e depois na outra aula ou em outro momento a gente não discute o que a gente fez. Eu acho que a gente tem que discutir, sabe? E até para fortalecer os conceitos científicos, até para fortalecer aquilo que você está tentando ensinar. Então, temos que voltar depois. Não é só executar. Executei, registrei, pom, 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 acabou, vamos passar para outro. Não. Tenta, na verdade. Vamos, sabe, é aquela questão do currículo. Temos que dar o currículo, temos que dar de ponta a ponta, temos que dar tudo aquilo. Não é bem assim não, moçada. Tá entendendo? Dependendo da turma, você não consegue dar nem 40% nem 30% daquilo. Agora, que você dê 30% do que você tem que dar, mas que dê 30% que pelo menos fique alguma coisa na cabeça desses indivíduos. Nosso aluno. Que não adianta. Eu estou tentando dar a equação do segundo grau, eu não consigo dar a fórmula de Bhaskara. Primeiro que eles são ruins de matemática, porque a fórmula de Bhaskara é apenas é uma questão de substituir. Fórmula de Bhaskara é substituir. Substituir e usar as operações. E operar. Quem conhece matemática sabe disso. Tá? Eu não consigo porque ele não sabe definir A, B e C. Se ele não consegue definir os coeficientes A, B e C, como é que eles vão colocar no fórmula? E depois é outro trabalho para ensinar que quando um desses valores é negativo, tem que botar entre parênteses. E que o parênteses indica jogo de sinal. Só existe jogo de sinal porque existe parênteses. Quem não sabe disso é isso. O jogo de sinal, que tal de mais com mais, dá mais, menos com menos, dá mais, né? Aquela frescurada toda que vocês, quem mesmo que é de ciência aprendeu isso e ouviu essa coisa toda, só existe isso porque existe parente, moçada. Porque se não tiver o parente, não tem isso aí. Não, o que tem é soma de números, positivos e negativos, sinais iguais são aquela história toda. Então, vamos entender, é difícil. Agora, eu preciso que eles saibam o que é um coeficiente, eu preciso que eu saiba que eles definam os coeficientes corretamente, para depois eles colocarem na fórmula. Porque senão, eles vão ficar perdendo tempo na matemática. E vocês sabem disso. Tá? E equação de segundo grau é um assunto que é importante para eles, né? Quanto mais nono ano é importante. Por fim, permitir que verifique os objetivos avançados, tá? E que possa, na verdade, você pensar em novos alternativos. A gente tem aquele foco, né? A gente começa, planeja, executa, tal, 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 termina, analisa, interpreta, tá de novo o processo de fazer de novo, né? Processo nosso da ciência, ele é sempre essa questão, né? Quando você chega lá no final, e ficou uma dúvida, vamos tentar agora fazer isso, então agora, vamos fazer uma nova experiência. E assim vai ficando, entendeu? Sempre ajustando para que coisas práticas e futuras existam também, tá legal? Agora, eu, olha, cada um da sua aula, dentro da sala de aula, ou na verdade,
coloca para os seus alunos, ou contextualiza, ou dá significado para eles. Olha só, eu particularmente, se você vai falar de equação, você vai falar alguma coisa, uma equação, você falar que é uma balança, né, tal, pô, x mais 3 igual a 5. Pô, se é um equilíbrio, está equacionando, x mais 3 igual a 5. Então, qual é o valor do x? X é um número desconhecido, porque matemática é número. Matemática não tem letra. Aqui, eu não estou vendo letra. Eu não tô vendo letra, eu estou vendo incógnitas. Aí eu uso o termo, aí depois a gente vai falar o termo. Mas eu estou vendo números. Aqui eu tenho números conhecidos e desconhecidos. Quando você vai dando aula, eu já te falei que a minha praia é matemática. Isso aqui é minha compra no supermercado. É minha compra na padaria. Tu não vai olhar essa besteira aqui e vai falar, como, professor, como isso é uma compra, como isso é um valor. Mas de forma mais, claro, vamos tentar botar para ele por que ensinado isso, por que. Olha só, isso aqui é uma compra, moça, isso é um supermercado. Isso aqui é a minha padaria que eu fui lá comprar pão, queijo, leite. É isso. Na verdade, o A, na verdade, é um número, é o valor que eu vou pagar, que eu paguei. E o B, na verdade, vai somando uma coisa com outra, quando a mulher vai pegando e botando no caixa. Quando ela botar tudo isso que tem no outro lado, vamos falar nem membro, vai dar, na verdade, o valor que eu vou pagar, que é o A. Isso é minhas compras. Se eu posso falar, eu chego para o aluno, aí cada um coloca do jeito que quer. Moçada, quem pega um táxi, eu não posso falar que isso é um Uber, porque aí eu estaria forçando mais a barra, né? Porque o Uber, ele tem outras particularidades no valor que nós pagamos de Uber, né? Porque aí tem o horário, tem a quantidade, tem várias outras variáveis, né? Que formam aquele preço que sai lá, que a gente paga, né? Tá legal? Não é só um valor fixo, um valor variado, tá? Mas se você está dando função, isso aí é o táxi. Táxi. Táxi, você chamou, o táxi, tu já está pagando um fixo. Eu não dei o valor de 2,50, mas não é 2,50 não, tá? Um táxi hoje o valor fica para 3 e alguma coisa, né? Não sei, cada município tem o seu. E o quilômetro rodado. E o X, na verdade, nada mais é do que a quantidade de quilômetros que eu vou andar. E o f de x, que na verdade é o y, né? Aí é interessante que você pode dar aula de várias formas com isso aqui e tentar diminuir o medo deles. Ou você levar vários produtos na sala de aula e mostrar isso no quadro e depois chegar e falar assim para ele, ó, é isso aqui, ó. Mostrar a tua carteira, quanto tu pagou, botar o lance, isso aqui é o que deu. Olha para isso e olha para a equação em cima. Está me entendendo? Então, a gente tem várias formas de transformar algo mais prático, mais perto deles. Tá? Tá legal? Pegar vários produtos, várias caixas vazias, um leite vazio, pegar outra toda, levar para a sala de aula e falar, ó, essa minha equação que vocês estão aprendendo agora é isso aqui. Ó. É o que vocês fazem no supermercado, ou fazem na padaria, ou fazem alguma coisa. É isso aqui. Para tentar eles entenderem mais ou menos por que a gente ensina isso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, isso é para a nossa aula dessa semana, tá? Nós temos, na verdade, eu vou tentar, nessa aula, que eu vou colocar, eu vou prometer, porque ela tem que ser comprimida. E quando você comprime, tem que ter com menos de 1 mega para botar no ambiente. Eu não estou conseguindo comprimir, tá? Eu pedi até um favor para a Edjane para ela tentar. Eu só comprimi até 1,8. Eu tenho que comprimir menos de 1.000 para botar lá no próprio, para botar para você. Então, aqui tem algumas situações que eu já te mandei em PDF. Porque Mesmo salvando em tem que ser em PDF, professor. PDF, porque no PowerPoint não tem como botar menos no meio. Tá entendendo?
Ah, Não, foi a então tá. Rayane que falou, Você vai fazer um professor, favor mas para mim. já tá tudo certo, Eu viu? Não vou, se eu vou mandar a preocupe. primeira, tá legal? Aí eu coloco depois da aula aqui, ó. Depois você manda Tá, primeiro. obrigado, hein, Jane, obrigadão. Ó, isso aqui já é uma prática para quem dá matemática Tá. podia fazer com palitos. Vamos mostrar. Vocês chegarem para o seu aluno, eu já falei isso 500 vezes, mas é uma lavagem cerebral na cabeça desses indivíduos. Você chegar para ele e falar que eles estão dentro de uma sala, de um paralelepípedo, e que aquela garrafa de água que eles levam, agora está legal na escola, porque na minha, a maioria está levando aquela garrafa de água, está parecendo que o pessoal da malhação, né, que vai na academia, que leva, né, que é um cilindro. Então, se a gente começar a usar essas palavras técnicas, essas coisas técnicas dentro da matemática, desse sólido, e tentar que eles entendam que eles ficam na mão com o cilindro, que eles ficam dentro de um paralelepípedo, moçada, vai tirar um pouco o medo deles. Então, seria legal fazer uma prática dessa, fazer medição de volume, medir, medir o pátio, medir a escola, construir, tá entendendo? Tá? Seria interessante também. Isso aqui vai tudo ficar na sala de aula, tá? De argila, não só construir com figura, com palito e elástico, fazer com argila, quem tem essa habilidade, que eu não tenho, tá entendendo? Mas quem tem, consegue fazer, entendeu? Isso leva o aluno a calcular área de terreno, eu acabei de falar para vocês, trabalhar usando os números decimais como dinheiro, tá? Fazer operações de trabalhar com o aluno com números de como dinheiro, tá entendendo? Tá? Apesar que eles já têm esse conhecimento natural, que eles não sabem, eles não perdem dinheiro, eles não sabem fazer conta, mas perder dinheiro, eles sabem quanto vai dar o troco. Se você falar que você tem uma nota de R$ 10 ou de R$ 20, comprou algo e deu 13,75, ele sabe que quanto vai ser o troco dele. Agora, vai botar ele para fazer essa conta no quadro para ver se ele vai conseguir resolver essa conta. Vai, não vai. E ele nem entende que ele está fazendo a mesma coisa que ele faz o dia todo. Como dando um troco na passagem de ônibus, quando eles fazendo qualquer coisa dentro da escola. Questão de dados reais. Moçada, tem algumas ciências sim, tá? Dominó, acho legal usar o dominó como fração, tá entendendo? Eles entenderem o que é uma fração, um pedaço de alguma coisa, tá entendendo? Tá? Simulação de venda com desconto, eles têm que entender o que é lucro, o que é desconto, tá? Que eles, teoricamente, eles são 100%, tá? Tá legal? Eles são uma referência de 100%, trabalhando com relógio, com ângulo, e, poxa, não sabe? Eles, eles têm que entender que se o que é circunferência, o que é círculo, né? E também, então, e eles têm que entender que ali tem 12 horas, tá? Tem 12 divisões. Se é 360, puxa, ele sabe quanto espaço, quantos graus vão dar cada espacinho daquele. Isso é fácil. Isso é interessante. Perímetro em papel, cálculo com número de decimais com dinheiro, perímetro com proporção. Cadê ciências aqui? Tá? Desconto de troço, gráficos e dados, de distância, mapa, tá? Tá legal? Juros simples, juros compostos, já está no segundo grau, tá? Questão de tridimensionais, aquela questão de 3D, entendeu? Entender volume e área, a diferença entre área entre volume, entendeu? Que é elevado ao quadrado, elevado ao cubo, entendeu? Sequência de números. Tem vários tipos de experimento que vocês podem usar, entendeu? Aí aqui já está a função quadrática, modelos matemáticos, já é para o segundo grau, quem opera em segundo grau, tá? Aí, se usar a questão tecnológica como o GeoGebra, entendeu? E outros aplicativos, outros que fazem isso, tá? A estatística é muito interessante, tá? Calma aí, não tem. Laboratório de alteração de metodologia ativas, tá? Usar a resolução de problemas, que é a metodologia ativa, usar projetos, tá? Fazer projetos com ele em grupos, que trabalhar essa questão de grupo, de interação entre eles, tá entendendo? Tá? Isso é muito interessante. A atualização que nós estamos fazendo aqui. Onde está a minha. Ah, está aqui. Então vamos lá. Tá, desculpa aí. Eu estava procurando, cadê onde é que eu botei o lance da aula dos outros experimentos? É porque aqui eu só coloquei o conceito.
e o que se pode fazer dentro de cada uma desses aqui. Então, eu quis, na verdade, tentar fazer um diferente. Ah, moçada, isso aqui é interessante, né? Nós estamos aqui. Eu, você, eu porque dando aula e coisa, eu também estou estudando. Eu estou me atualizando também, tá? Então vocês estão aqui, tá? Que essa é a nossa vida, é atualização constante, tá legal? Isso aqui é o que a gente tem. Aqui não, aqui eu já tenho eu já boto para vocês de forma diferente. Como vocês podem fazer esse experimento dentro de sala de aula, quem está dando esse assunto? Claro que eu não estou pedindo para fazer a mesma coisa, nem usar o mesmo material, nem usar nada. Eu estou pedindo da forma seguinte, são ideias. Ideias você vai melhorando aqui, de acordo com cada realidade, com cada escola, com cada material que você tem, sendo material fácil de pegar, fácil de usar, tá entendendo? Que não dá custo, porque... Eita, o que que eu fiz? Tá. O que que eu fiz aqui? Ah, tá? Então tem balança, tá? De equação, aquilo que eu falei do equilíbrio, entendeu? Eles terem a noção do que é uma equação, pixa com massinha. Deixa eu procurar aqui alguns. Polígono com palito, a gente já falou, mas aqui eu já estou dando os procedimentos que vocês podem botar no projeto de vocês, tá? Gráfico com tampinhas, tá entendendo? Um mini vulcão aí já é a questão de vocês de ciência, desculpa aí. Pô, moçada, já falei para vocês que não é minha área, é a área da Edjane, tá? Então, fazer esses experimentos na sala de aula para eles entenderem essas combinações, tá? De elementos, entendeu? Tá? E por que acontecem certas coisas, tá? Tá legal? Então, é interessante isso, que são coisas fáceis de ser feito, entendeu? Germinação em garrafa, entendeu? Isso aí faz de legal, né? De questão de planta, isso nos anos, né? No ensino infantil e nas primeiros anos, entendeu? Você coloca isso, é interessante também. Mas é aquela coisa, não só fazer, mas ver realmente quais são os objetivos, quais são os conceitos técnicos, os conceitos científicos que você está usando nisso aí, entendeu? Que ele guarde para sempre, que ele não esqueça nunca, tá? Então, cromatografia de papel, entendeu? Essa questão de água, de cores, tá? Com essa questão de vocês de molhar, mancha, tá? Isso aí é mais com vocês que aí já está fora do meu. Camada de densidade, mostrar ali que diferente separa a densidade da água, tá entendendo? Questão, tá? Óleo, tá? Água, óleo, essas coisas, entendeu? São coisas assim que vocês podem fazer na sala de aula, que é o nosso trabalho, que também é o TCC de vocês. Pode ser que um desses projetos também esteja encaixado dentro do PPC, do TCC de vocês. Está entendendo? Estação meteorológica, essa questão de chuva, com esse tempo que está de chuva, entendeu? Eles entenderem aquele lance, choveu tantos milímetros, né, tantos litros, né? Tantos metros quadrados, né? Que é a coisa que diz, né? Como é que é feito isso, entendeu? Interessante, tá? Demonstração de salinidade, densidade da água, tá? Então, circuitos elétricos, eu acho legal. Sabe uma coisa legal? É aquele lance que eu tinha muito naquelas feiras de ciência na escola, na minha época, né? Tinha aquelas feiras de ciência que a escola fazia. Aí fazia aquele lance que fazia um arame que é todo encurvado, ponta a ponta, fazer uma campainha bem alta. Aí o cara vinha com o lança, vinha passando. Se ele tocasse no arame, tá, com várias curvas, se ele tocasse no arame, a campainha tocava, entendeu? Ou acendia uma luz, entendeu? Ah, ele tinha que voltar. Pô, interessante, são coisas assim, são coisas que quem tem habilidade, quem consegue fazer essas coisas, são muito interessantes. E isso se tira muitos conceitos científicos, se ensina muitos, questão de livro, e o aluno guarda isso para sempre com essas práticas, entendeu? Separação de cutícula, medição com par, trabalhando com unidade padronizada estimativa, tá? Prática de contagem, grupamento, multiplicação de feijão, tal. Aí já tem aqui, já voltamos aqui à sequência de padrões de sequência.
Nossa senhora, por isso que eu corro, São quando eu começo nove não e dá. 41, Mas tá? vamos lá. Identificação de identidade de objeto, tá? Ó, moçada, eu vou deixar esse material para vocês, tá? No trabalho de vocês, para que vocês tenham, na verdade, tá? É, alguma luz, alguma coisa que vocês podem fazer, tá entendendo? Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso para vocês. Eu estou falando isso para vocês por causa. Aí, aqui. Vocês estão vendo a sala de aula de vocês? Sim. Então vamos lá, moçada. Puxa vida, eu era para ter feito, rapaz. Eu estou vacilando, Sim. tá? Aqui, tá. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa segunda semana, tá? Que começa segunda-feira. Tá? Começa segunda-feira, porque até amanhã nós estamos na primeira semana ainda com as nossas duas atividades que a gente tem que fazer, que é o fórum, tá? Aquelas 3 postagens, contribuições, interações com um colega e 2 discutindo alguma coisa, e 3 postagens diferentes, tá? Do grossário, tá? Na nossa segunda semana, tá? Tem aqui, na verdade, a teoria que fala da questão dos laboratórios, tá? Mas olhando sempre essa questão da sala de aula, tá? Tem um vídeo aqui bacana que fala sobre isso. Tem o nosso fórum de dúvida, tá? Qualquer dúvida da semana, coloquem aqui, seja da segunda semana, tá? Da primeira semana tem seu fórum, da segunda tem seu fórum. Eu só coloquei 3 materiais que trazem, na verdade, experimentos, alguma ideia de algum experimento que vocês possam fazer. Aqui eu vou colocar essa aula que eu acabei de falar com vocês. Aqui era o link da segunda aula que eu coloquei lá em cima. Eu vou botar a gravação ainda hoje aqui dessa aula. E aqui tem nossas atividades, tá legal? Nós vamos ter novamente o glossário com as termologias somente da segunda semana. Só que o glossário essa semana só vai valer 10 pontos, tá? Vai ser do mesmo jeito, vocês já sabem postar, são bem mais rápidos, só vai valer 10 pontos, tá legal? Do mesmo jeito que a primeira semana. Eita, o que que eu fiz? Tá, tá? Vamos ter o fórum, tá? E vamos ter, o fórum vale 20 pontos, e o que nós vamos ter muito aqui é a nossa tarefa, que é a única coisa diferente que vai ter essa semana, que vai valer 70 pontos, tá legal? Vocês têm até o dia 21, tá, para fazer um esboço. Moçada, é apenas um esboço de uma atividade que vocês vão ter na terceira semana que realizar dentro da sala de aula, tá? Então, o que que vocês vão ter que fazer? Pegar um daqueles experimentos que, vou dar um exemplo, um daqueles que foi dado na sala de aula, de forma simples. Ah, professor, mas o meu TCC já tem um experimento, já tem uma prática. Eu posso fazê-la? Isso. Eu já tenho até o projeto. Pode. Eu não estou engessando, ninguém vai fazer. Foi aquilo que o professor João pediu para nós, de a gente já trabalhar com vocês com a questão do TCC. Se o projeto do TCC, olha o que eu estou falando, já contempla, na verdade, uma prática pedagógica, um experimento qualquer, ou tem uma correlação com isso, pode ser feito. Vai ser até melhor, porque vocês, quando vocês forem, na verdade, fazer a prática, que já é da terceira semana, tá? O que que vai acontecer? Vocês já vão ter o registro. Então, na publicação, no TCC de vocês, vocês têm a parte teórica e agora vocês vão ter a prática. Não sei se todos estão entendendo o que eu estou falando, entendeu? Ah, mas professor, meu TCC não tem nada a ver com a questão de prática e experimento. Beleza, não tem? Então, pegue um assunto que você está dando essa semana, ou que você já deu, que você já vai dar, tá entendendo? Ou, na verdade,
queira fazer em outra sala de aula com o assunto que você faça um modelo de um projeto. Eu, na verdade, deixa eu ver se volta aqui. Tá. Aqui já tem um esboço. Eu estou colocando um esboço. Aí você fala assim, mas professor, tem que estar do jeito como está isso aqui? Todo mundo está vendo isso aqui ou não? Estão vendo ou não? Estão vendo aqui? Professor, tem que estar desse jeito. Não, eu não quero engessar, moçada. Primeiro, porque cada Sim, aluno professor. vai ter sua Inclusive, realidade, era isso que cada eu ia aluno. perguntar, É se claro precisa que eu estar não vou exatamente tentar nessa fazer estrutura, porque, algo que também não esteja tão fora do esquema, né? Mas que você possa fazer de acordo aonde ele tenha uma introdução. Olha só, já está dentro do teu TCC. Se você olhar o TCC, está mais ou menos aqui. Professor, precisa colocar coisa grande? Não. Moçada, isso aqui tem que ter, no máximo, 3 folhas. Esse é um projeto, é um mini projeto, tá? E outra, o projeto, ele não é a introdução numa página, não, ele é sequencial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ele é sequencial, não é como é como se fosse um artigo. Tá entendendo? Como se fosse um artigo. Pá, introdução, desenvolvimento, metodologia, análise, resultado e referência. Tá? Então aqui nós estamos dando para vocês uma formatação, mais ou menos, tá? Que vocês possam usar, tá? Esses pode mudar esses tópicos, tá? Tá legal? Se vocês quiserem deixar mais de acordo com o TCC de vocês, podem colocar, mas só que vocês têm que entender uma coisa. Moçada, pelo amor de Deus, vocês têm que entender uma coisa. Essa atividade, esse projeto, que esse projeto, ele tem que ser feito na prática. Não vão me fazer algo que vocês não vão fazer depois de registrar. Ah, professor, eu fiz algo, eu vou querer registrar outro algo, tá? É, o registro pode ser professor, fotografia, pode ser num vídeo. professor, eu tô com uma Olha, dúvida. se alguém fizer por vídeo e falar assim, professor, como é que eu vou botar um vídeo na atividade dessa? Já estou falando da semana que vem, não é essa, hein? Porque vocês não vão fazer a prática agora, vocês só vão fazer o projeto. Essa semana é para fazer somente o projeto. E semana que vem é fazer a prática desse projeto. Quem fizer por vídeo, querer registrar através de vídeo, eu falo uma coisa para vocês. Pega o vídeo, vá no YouTube ou vá em outro programa qualquer, transforma num link e coloque o link. Professor, o vídeo não cabe dentro do top. Nós não recebemos nenhum material fora ao sistema. Deixa isso bem claro para vocês. Então, da forma seguinte, vocês vão ter que. Estou falando semana que vem, não é essa semana, não, hein, moça? Semana que vem. É um vídeo, é pesado? Bota no YouTube, moçada. Ele transforma no link. Lá é tão fácil transformar no YouTube. Transforma no link, tu faz até uma página para você. Bota lá público, que se você fizer uma atividade legal, vários outros professores podem até olhar o teu trabalho, vai ser até legal pra caramba. E você está publicitando já, entendeu? E auto-se publicitando a sua atividade. Transforma num link e coloque o link. Tá? Professor, eu estou fazendo material que eu botei muita fotografia e ficou pesada. Aí vocês vão ter que comprimir para botar no lance. Tá? Transforma em PDF, como a gente está fazendo aqui da sala de aula. Transforma em PDF, comprime e bota ele comprimido de acordo com o que cabe lá, que acho que são 5 mega, não sei, só uma coisa, acho que o máximo é 5 mega só. Mas acho que em PDF diminui bastante, dá, entendeu? Tá? E dá para fazer, tá? Não sei se vocês estão entendendo, tá? Então, é,
essa semana vocês vão fazer somente o projeto, tá? E a atividade da semana que vem, da última semana, ela é 100%, não vai ter fórum, não vai ter glossário, não vai ter nada. A única atividade da semana, da terceira semana, é a prática do projeto, que é o que vocês vão colocar em prática. Vocês vão... Oi, diga, pode falar. Deixa eu, diga, deixa eu só te olhar para você, só um minutinho. Deixa eu só olhar Professor, eu tenho Não, não há algumas dúvidas. problema, mas só Em você me primeiro olhar já ponto, fica melhor, porque você me olhando, aí você vê o meu jeito de professor, falar e me tal, desculpe, vai eu ficar não melhor tô assim. Mas com a pode tirar a câmera dúvida, ligada, tira não. agora. Meu cabelo está muito. Qual o projeto? Tá certo. Professor, então, em primeiro ponto, para essa semana seria só o projeto. No projeto, por exemplo, quando eu faço atividade, eu tenho a disciplina do laboratório de práticas com os alunos do terceiro ano. Aí, quando eu faço as atividades experimentais para eles, ela sempre começa assim, título do projeto e introdução. Só que a introdução que eu trago para eles, geralmente é a introdução do tema que eu vou trabalhar com eles para que eles possam desenvolver esse projeto. Quando Hum, eu estiver fazendo o envio para o senhor, é para fazer uma estrutura como a que eu vou aplicar em sala, ou para fazer uma estrutura como se fosse uma pesquisa que está sendo desenvolvida? muito É o boa que eu a quis tua dizer assim. pergunta. É uma Da linguagem linguagem professor para de uma professor, do ponto prática de que vista você vai pedagógico, utilizar, de um metodológico, plano de ou é aula. uma linguagem do ponto de vista Quantos alunos prático vão para poder fazer, fazer uma qual aplicação em material que eu vou sala? usar, como eu vou fazer. Ponto. Entendeu agora como é que é? É como você fazer um projeto da sua prática, de uma Pronto. aula diferenciada que você vai fazer para o seu aluno. É isso que eu quero ler. Não sei se eu respondi Entendi essa sim. pergunta ou não. Respondi ou não? Tá. Outra coisa, professor, eu posso pegar o experimento. Respondeu perfeitamente. A minha outra dúvida é o seguinte: eu posso pegar um projeto ou um roteiro de experimento, que eu chamo assim para eles. Eu posso pegar um roteiro de experimento que eu Esse é o já fiz, problema. porque na hora da prática eu É teria que fazer essa aquele prática questão com que eu os sempre alunos, ou falei eu da posso questão das reproduzir nossas essa ações que prática a gente faz, que no a vídeo, porque eu gente já fiz. não Então, registra. eu já tive a prática, só E que a eu não gente tenho perde vídeo nem muita fotos dela, atividade, entendeu? muito aprendizado, muito conhecimento, tá? Interagido com o aluno, tá? Construído com o aluno, né? E a gente não registra. Então, dessa vez, Daiane, você vai ter que ter o registro. Você pode já ter atividade, você pode ter até o projeto, se você já tem tudo bem. Aí você só faz o registro, faz ele registrando com foto ou com câmera, ou o registro verbal Não, tudo deles, aí, bem. aí é Eu com já tenho uma você como outra é que tu vai atividade que eu tenho que registrar fazer. isso. A criatividade do registro é teu. Agora, eu acho legal, porque é o seguinte, desculpa, eu vou dar um conselho para todos aqui. Eu acho melhor Não, sem registrar. Claro que problema. o vídeo é rápido, né? Que você vai filmando, pede para alguém filmar e o registro fica rápido. Mas as fotos também é muito legal porque ela pode ser utilizada dentro do TCC de vocês ou até num artigo dessa atividade, tá? E outro, eu só peço uma coisa: quando tirar foto, não me tira com o rosto do aluno. Não me tira com. Na hora que eles estiverem, tire foto com eles prestando atenção, mas não eles de frente olhando para a foto, tá? Se eles estão agachados, fazendo atividade, foco de cima para baixo, tá? Nunca registrando o rosto dos alunos diretamente, porque tem aquela questão de imagem. Agora, é claro, se você quiser reunir a turma, tirar aquela foto para o teu acervo pessoal é uma coisa. Agora, não pode botar no trabalho fotos que mostrem, tem que mostrar a prática, a atividade de forma geral. Tá? Tá respondido ou não? Não sei se eu respondi. Certo, professor. Melhor Como para eu ti. tenho essa disciplina com eles, eu tenho uma atividade que eu já fiz e uma que eu Hum, ainda vou aplicar. Aí eu fiz essa pergunta para decidir qual das duas eu coloco. Então, a que eu ainda vou aplicar, eu coloco, porque aí eu consigo fazer o registro antes. Eu já tive algumas situações
como essa, assim, de fazer atividades muito boas, que depois outros professores olharam assim, rapaz, isso poderia virar um artigo e tal, insistiram muito comigo nessa atividade. Até eu tinha uma sobre abordagem de ética na pesquisa científica que eu fiz com eles através do uso de testes em animais, que Não, duas eu tinha. professoras, essas duas que eu até citei aqui no chat, que fizeram a Eu reformulação do estava lá, laboratório de ciências da eu escola, tava lá elas insistiram em João tanto para eu Pessoa, eu apresentar, estava que eu lá, eu fui apresentei no até Conedu, no Congresso de chefe Educação, e de foi uma experiência apresentação de muito boa sala. lá em João Pessoa. Eu Foi até bom até que eu pude ver o apresentei um eclipse artigo também, lá sou no professora de Conedu, foi muito física. bacana. E todo mundo, então tu viu a Marielle lá, né? Ah, tu foi lá para ver a Marielle também. Lotado. Ah, é, no mesmo dia. Foi No muito mesmo massa. dia. E ficava bem pertinho E do eu Cabo vi, eu vi Branco a ali, Marielle então ficava também. E legal. além disso, o eclipse, né, É, professor? Porque João Pessoa era a é, capital que dava é para que ver o meu eclipse com filho maior mora lá, nitidez, então o para mim eclipse fica aí, eu total. conheço bastante João Pessoa, então Foi para muito mim bom, foi foi muito bom. mas foi legal, foi muito bacana. Foi. Foi uma experiência bem bacana. Daiane, eu só peço um favor para todos aqui. Ó, na orientação da terceira semana que eu vou abrir, ela tem para quem está dentro de sala de aula e tem orientação para quem não está dentro de sala de aula. Tudo bem? Porque nem todo mundo está ativo dentro de uma sala de aula. É profissional, é da educação, mas não está dentro de sala de aula. Então, eu tenho um material para a semana que vem, na questão da prática, para vocês, para aqueles que não estão dentro de sala de aula. Como essa semana é um projeto, todos têm que fazer o projeto, estando dentro da sala ou não. Quem não está dentro de sala de aula tenta fazer um projeto que se encaixe. Ou eu peço um favor para aqueles professores como a Daiane e como outros professores que estão, até emprestar a sua sala de aula para uma prática de um colega aqui do curso. Tá? Pode ser, pedir para a direção, coordenação, se um colega de você pode, na verdade, fazer o registro e fazer uma prática de uma atividade. Fica a cargo de vocês, entendeu? Um ajudar o outro, tá? Como vocês estão dentro do mesmo polo, tá? Vocês podem ter essa facilidade das escolas, que só é em Palmeiras, entendeu? Então vocês podem fazer. E eu acho que até, eu particularmente, se tivesse uns 3, 4 para minha escola lá e vocês fazerem na minha sala de aula, eu ia adorar, entendeu? Tá entendendo? São formas diferentes de dar aula, são maneiras diferentes. Pô, diga. Só licença. Deixa eu fazer um adendo para os colegas da turma. Gente, vocês percebam o seguinte, principalmente para quem tem muito medo de TCC, de como fazer um TCC, como eu vou fazer esse TCC, dessa especialização. Percebam que nessa disciplina e em outras que vocês já tiveram, né, que eu acompanhei, vocês já estão tendo a oportunidade de fazer o trabalho na prática para depois escreverem. Imaginem que vocês podem se juntar, como o professor sugeriu, que um colega que já é professor, emprestar a sua sala de aula para você executar a sua ideia de aula, e aí vocês podem se juntarem para escrever um artigo, entenderam? Vocês podem ter ideias diferentes, porém que utilizem o mesmo contexto, por exemplo, as duas ideias da matemática, ou as duas ideias são da ciência, então vocês já podem elaborar, né, um trabalho juntos e pensar na construção ou do artigo, dependendo do orientador que prefere artigo, Uma boa, Jane, ou uma do boa, obrigado. TCC que vocês vão Tá? defender E aqui. Então, assim, para que deixar para a última hora se Então, vocês já estão primeiro, tendo a tá? Depois a oportunidade, Joselene tá? fala, mas Então, Stallone pediu fica aí primeiro. só Pode falar, essa Stallone. dica. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professora Edjane. Uma dúvida, professor. Praticamente o meu TCC, pré-TCC, é sobre a recomposição da aprendizagem no ensino de matemática. Aí eu posso utilizar ele como base Com e certeza, fazer, meu no caso, querido. uma aula Faz uma prática diversificada, legal de um assunto, de um de conceito acordo com a série que que eu você estou esteja tá trabalhando, que é dando, o, vai o dar, ensino entendeu? fundamental E 2. faz um projeto Poderia pequeno, fazer isso? entendeu? De aplicação, quantos alunos, onde vai ser aplicado, entendeu? Tal,
tá entendendo? E faz um projeto bem pequeno e depois executa essa prática tua dentro dessa questão da matemática, tá entendendo? Porque relativamente a gente já apresentou um pré-TCC para o professor, e justamente é esse tema Não, que eu estou trabalhando no simpósio passado. pode, sem Então eu já problema estou não. Agora, entenda praticamente, uma coisa, tu vai cair no mesmo vamos dizer caso assim, da quase Daiane, pronto. tá? Já tenho Você quase pode pronto. ter um Aí mesmo projeto assim eu já posso pronto, que não há inserir, problema mesmo já tendo nenhum, né, apresentado jogar no no teu simpósio. TCC, mas você precisa do registro, porque a atividade da terceira semana só é prática, é o registro desse projeto. Então, se você conseguir associar que você está fazendo o teu TCC, fazer um projeto pequeno e colocar, fazer a Ah, prática depois registrando, beleza. Dependendo do que você for fazer, esse registro pode até ser colocado dentro do teu TCC como resultados. na escola onde eu trabalho, a gente faz um portfólio, professor. Aí todo bimestre a gente envia para a coordenação avalia o portfólio, avalia atividades e a gente vai registrando todas as atividades exitórias e também a gente vai observando o que foi feito durante o bimestre, Quem já de tem, acordo com os conteúdos. Então ali Rosana, quem vem já tem, quem já atividade, vem algumas fazendo atividades que o essas senhor colocou atividades, aqui eu já você, fiz em sala Daiane também. e outros que E já tenho vêm, registros tem que dessas mostrar, atividades também. tá? Tá Aí legal? facilitou. Tá? Se você já tem um registro, mostre para nós, tá entendendo? E não perca tempo, como a Daiane diz que tem pessoas que, ainda bem que não sou só eu que falo, né? Nem eu, nem só a Edjane, mas tem várias pessoas que falam que vocês deveriam publicitar, na verdade, o que vocês praticam. Não ficar guardado só para vocês, ficar perdido dentro de uma escola. Isso tem que ser divulgado. Josilene, fala pra gente. Desculpa aí. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. E aí, professor? Professor, bom dia, professor, bom dia a todos. Assim, o senhor meio que respondeu indiretamente à minha dúvida, que era a respeito dessa questão, quem não está em sala de aula, como é que ia fazer esse registro? Que, inclusive, foi numa disciplina do senhor que eu já fiz o projeto do TCC, eu até entrei em contato com a Dijane a respeito a isso, que tem a parte lúdica, e eu senti falta dessa parte experimental, e eu acrescentei também o experimento, só que, como o senhor falou, né, eu tentei fazer parceria com um colega meu do mestrado em relação a essa aplicação. Só que o assunto que eu abordei, ele É, falou que muitas vezes é trabalhado no início do Josilene, ano na sala de tenta aula. Eu só estou voltar a com essa conversar com dificuldade ele, tenta de dar aplicar uma o meu reestruturada TCC, para ver né, se ele quer que em relação a você essa questão, por conta do assunto. reforce algum conceito, alguma coisa. Tenta ver, tá? Tá legal? Mas na atividade da semana que vem, ela vem orientações tanto para o pessoal que está dentro de sala de aula, porque quem está dentro de sala de aula é fácil fazer. O registro é fácil fazer, tá? Só pegar uma aula tua, planejar, se organizar e você está dentro da sala de aula, você já tem tua turma, escolhe uma situação e coloca. Então, para quem está dentro de sala de aula ou que está dentro da escola, fica fácil, tá? Agora, para quem não está, tá, dentro da sala de aula, aí é aquela coisa que eu tento botar algumas orientações para vocês também, tá legal? Mas ficaria mais fácil se você pudesse pegar um apoio de um colega, tá, que está dentro da sala de aula, que empreste a sala de aula, que você organiza, como você falou, você tem um assunto que era do início do ano. Mas será que se nós readaptarmos, é de matemática ou de ciência, Josilene, tua área? A ciência aí se dá para adaptar a um novo conteúdo, né? Porque a matemática vem aquela situação de os assuntos É têm ciências, pré-requisitos, professor. entendeu? Então fica fácil. Agora, a ciência aí, desculpa, tá? Se você puder até conversar com a Edjane te dá um apoio maior, que isso é a praia da Edjane, entendeu? Eu não posso. Deixa eu.
Inclusive, ela comentou aqui na disciplina passada, a gente montou intervenções pedagógicas com experimentos e a gente tem um grupo, né, da especialização. Só que, pelo que eu vi, a maioria do grupo da especialização não atua em sala de aula. Todos estão no Legal. Mas mestrado, deixa isso aí, doutorado, tá aí legal? Aí no tu vai ver momento não tuas estão em sala orientações de e tu aula. vê. Se tiver alguma Mas a dúvida, gente tu tem volta a várias falar com a intervenções gente, tá? pedagógicas com experimentos, Viviane, tanto de fala, ciências quanto de Viviane. matemática. Viviane. É Viviane, né? Viviane. 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 Vivian. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Professor, meu projeto é com alunos autistas, TDAH e TOD. Aí eu queria saber se eu posso fazer o Mas o experimento teu só TCC é com o quê, eles ou por tem que ser favor? com a Qual é turma a tua toda? proposta de TCC? Porque a dificuldade de aprendizagem desses alunos em relação a essas disciplinas de alta complexidade, né? Mas está correlacionado com isso que Essa você dificuldade de tá aprendizagem fazendo. desses como é que fala? É um estudo de campo, no caso, entender o porquê que esses Lógico. alunos não aprendem Não, só com eles. Se teu matemática. foco é O só aluno com autista eles, é TDAH e TOD, você em nenhuma faz só escola com aqui. eles. Primeiro porque eles têm que ter um Aí eu queria atendimento saber se o experimento eu especializado, posso né? fazer só E com as eles ou atividades tem que ser com a deles têm que turma ser toda. diferenciadas, entendeu? Então, faça só com eles. É. Tá entendendo? Uhum. Porque a proposta é auxiliar os professores a trabalhar de maneira lúdica ou diferente com Eu esses comprei um alunos para que eles material aprendam que pelo me menos alguma mandaram, coisa, uma não pessoa passem despercebido que me mandaram durante o ano para só trabalhar como com alunos, só né? observando, né, a aula, e Tá? sim Com deficiências interagindo. e tal. Então, o que que eu faço? Eu tiro cópias e levo na minha aula, entendeu? Já que eles têm uma dificuldade e não adianta eles ficarem na minha sala de aula olhando para mim e eu não conseguir atingi-los de maneira nenhuma, né? E o nível de aprendizagem deles, de conhecimento eles têm um pessoal, e eles têm também aquele PAE, né? Aquele pessoal que acompanha. Aí eu levo material também específico para trabalhar com ele, entendeu? Recorte, cola, essas coisas todas, para ver se melhora, associado um pouco com função, contagem, para ver se dá. Mas é isso, faça só com ele, sim. E aproveita vocês, dependendo se você fazer um lance legal, tu já vai ter registro para o seu próprio TCC. Vai te ajudar no teu CTC, tá? Agora, Ok, professor. Foi isso que eu percebi, né? Na escola que eu trabalho, eu sou da educação infantil, mas aí já tem alunos que já estão chegando no nono ano e, assim, se o aluno for quietinho, não, né, é não atrapalha a complicado. aula, para eles tudo bem. Ele fica lá como se só tivesse assistindo mesmo, sem interagir, sem nada, e está saindo da escola sem aprender praticamente nada. Tem que Aí eu fazer. percebi Tem que levar uma que tem que começar a diferenciada. É que trabalhar nós, do professores, sexto com ano, todo o entender trabalho o que é que está nosso, a acontecendo, o que gente eles não estão conseguindo, pelo menos fazer uma não atividade leva, diferenciada para esses alunos. considera eles dentro de sala de aula e quando eles têm acompanhamento, acredita que a pessoa que está acompanhando que tem que se virar e dar o material para ele. E a inclusão eu acho muito legal, humaniza a sala de aula. Poxa, eu fico olhando, bicho. Eu tinha numa escola que eu dava aula anteriormente que tinha um cadeirante. Você, se você olhasse o tratamento que davam a ele, entendeu? Ajuda a própria turma, entendeu? Até aqueles mais relevados, ninguém brinca e torce, eles ajudam. Tem um lado de humanizar a sala, entendeu? Tá? Mas tem o outro lado também que eles precisam de mais apoio, de mais materiais. É o que nós não temos no ensino público, entendeu? A própria escola deveria dar material especializado, mas não dá. É complicado. Vou ser sincero, é muito complicado, tá? Mas é isso, Vivi. Faz isso aí, faz esse trabalho, faz só com eles, tenta mostrar alguma coisa e publica isso, entendeu? Eu acho
tem que publicar coisas boas, execuções boas para esse segmento, tá? Que hoje tem bastante na nossa escola. Graças a Deus, né? Eles estão saindo dentro de casa, né? Antigamente eles eram fechados, né? E proibido até de sair de casa, né? Por vergonha. E hoje é muito legal eles estarem na escola, tá? Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa a fazer? Fala lá, perguntar? Moçada, use o TCC de vocês. Publica. Agora, eu falo de novo para a Viviane, falo para a Daiane, falo para o Stallone, Acredito falo que para ficou claro, Salomão. professor. A Marinês, acho que foi Marinês, colocou aqui no chat, que ela é coordenadora de uma escola, tá? Então, ela aceita lá, entendeu? É só vocês falarem com ela que ela organiza uma sala e vocês fazem o experimento dentro da escola dela, entendeu? As escolas precisam de coisas diferentes, moçada. Ó, a Marinês está falando agora que tá aceitando lá. É só ir lá na escola dela, organizar com ela que vai. As escolas querem coisa diferente. O ruim, tomara que vocês não sejam professores antigos, carimbados, aquele professor carimbado, que tem muitos professores que não gostam nem de estagiário com ele. Porque ele nunca fez aula diferenciada, aí quando chega um estagiário, chega aqueles bibi da universidade com os alunos dentro da escola, aí o que que acontece? Eles fazem coisas que ela não faz, que um professor não faz. Aí tem professor que não quer, não sei, é uma ignorância do mundo, entendeu? Dos nossos colegas, tá entendendo? Fica paga feijãozinho com arroz dele, naquela aulinha dele, pronto e tal, tal. E não quer passar vergonha com ações ou com uma aula diferenciada, uma aula lúdica, uma aula contextualizada de que quando chega uma pessoa. Essa que é a droga, entendeu? Do nosso sistema. Tá entendendo? Então vai. Daiane, fala, Daiane. Daiane. É interessante que a experimentação é Ah, é. justamente para isso, né? Tem muito aluno que fala assim, professora, eu tenho medo de não dar certo, mas não tem como dar errado, porque o experimento é a tentativa. O experimento não tem uma obrigatoriedade de dar certo. O que eu preciso que vocês façam é adotar o diário de bordo, o que aconteceu. O que é dar certo? Vocês estão querendo que aconteça uma coisa específica, mas não é assim. Vocês estão trabalhando na prática. A natureza, né, os fenômenos, eles têm uma tendência de acontecer. Às vezes você tem contaminação dos reagentes que você está usando, às vezes até a temperatura do ar-condicionado aqui atrapalha a gente quando é fenômenos eletrostáticos. Então, tudo isso você pode anotar como hipóteses para o fato do seu experimento ter dado errado. Não tem como dar errado, não existe a atividade em si, o seu trabalho aqui dá errado. O que pode ter o experimento não obter o resultado que Não, não dá certo. você esperava, que é o mesmo que acontece com os nossos colegas professores. Então, às vezes a gente pode chegar, levar um experimento para a sala que deu certo, que a gente fez várias vezes em casa, e quando chegar na sala de aula não dá certo. Mas Muito isso bem não quer dizer colocado, que a aula Daiane. não deu certo, você pode Tá? até conversar. Isso. Pessoal, por que será que não deu certo É o aqui? nosso dia a E esse dia, processo de entendeu? investigação é o que no final vai ser Nem a vamos aula falar tanto do para o aluno ali. experimento, que é essa situação de certo ou errado, é a ciência, né? Mas vou falar, muita gente a gente planeja a coisa, chega na sala de aula e não consegue dar, não é aquilo que a gente queria dar, não é aquilo, não chega àquele resultado. E a gente tem que se adaptar, tá entendendo? O importante, moçada, é essa capacitação, esse curso, é para mostrar para vocês que nós podemos fazer sair da nossa mesmice, do nosso quadradinho, do livro didático, daquela coisinha só, entendeu? Nós podemos fazer coisa diferente, tá? Não vamos querer ser super-homem, super-mulher, não. Aquela coisa, estamos sendo melhor. Mas vamos tentar fazer pelo menos alguma coisa diferenciada. Por isso que a gente estuda, tá entendendo? Estudamos para isso. Estudamos para tentar fazer algo pelo menos um pouco diferente e deixar alguma coisa gravada, tá entendendo? O nosso aluno. E ver se eles aprendem alguma coisa, tá?
que está tão difícil. Moçada, não sei como é que está nos municípios de vocês, mas isso aqui em Maceió está difícil pra caramba. Tá mole não. Tá entendendo? Alguém mais? Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Jane, a gente tem que, tá? Moçada, ó, então só para finalizar, para a gente fechar essa aula, essa semana é só o projeto. Mas, por favor, façam algo fácil que dê para ser registrado. Não vão querer viajar na maionese, moçada. Por favor. Quem tem condições de fazer algo, mas nós não temos tanto tempo assim, tá? Mais específico, mas então, quem quiser fazer, faça. Mas observe o tempo, tá? Então, é de acordo que cada um tem sua realidade, tem suas condições, tem seu ambiente, seu espaço, seu território, fazer, na verdade, a sua atividade. Então, essa atividade de semana tem que ser muito bem construída, planejada, organizada, pensando na semana que vem. Porque aí o registro é fácil. Chegar dentro de sala de aula, pegar, aí planejar como vai ser feito o registro, pedir para alguém tirar foto. Se vocês forem do lado aí com os professores que estão apoiando vocês, pede para eles tirarem foto. Sem tirar foto do rosto diretamente do aluno. Deixa ele sempre praticando. Tire inúmeras fotos. E depois pegue aquela que mais se adequada à questão científica. Ao teu acervo pessoal é com você. Você pode tirar foto do jeito que quiser, mas a questão científica tem que ter algumas particularidades, né? Tá? Tudo bem? Moçada, 10h18, 10h20 era o que eu estava previsto terminar. Tá entendendo? Tá? Uma boa semana para vocês. Eu vou botar a aula gravada lá, tá? Vou botar o PowerPoint para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, utilize lá, tem algum experimento, alguma coisa. O material dessa semana também tem algumas dicas. Tenta dar uma lida para vocês poderem, tá? Um abraço para vocês, um bom dia. Jane, mais uma vez, obrigadão, hein? Tá? Eu vou te mandar o da semana passada e tu me devolve depois, tá? Sim. Tá legal, valeu. Moçada, bom dia para todos, tá? Bom trabalho, boas atividades e bom TCC para vocês. Já imagina esse TCC para a gente finalizar, tá legal? Sim, sim, tudo Um certo. abraço, Obrigada. um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Bom dia, professor. Abraço. Tchau, tchau, professor. Um abraço. Bom final de semana. Bom dia a todos. Forte abraço.
Puta que pariu.